Já Guilherme Estrela, que causou preocupação no torcedor do Vasco, depois de sair machucado contra o Botafogo com 10 minutos de jogo, participou normalmente das atividades dessa segunda-feira e deve ser relacionado para a partida contra o Fortaleza. A suspeita de lesão no joelho não se confirmou. Amanhã, em São Januário, será assinado definitivamente o potencial construtivo, sancionada a lei que vai garantir o Vasco buscar no mercado 500 milhões de reais para que o nosso estádio seja reformado e tenha uma capacidade mais do que dobrada da atual de 20 para 48 mil torcedores, do tamanho que merece o torcedor vascaíno. É pouco, Azevedo? Já dá um upgrade e o torcedor vai ter o conforto, vai ter a sua casa renovada. O torcedor vascaíno merece demais. Para quem não acreditava que o processo não iria sair do papel, que iria demorar demais, a obra, inclusive, já tem data para começar, o mês de dezembro desse ano, porque tudo correndo agora no segundo semestre conforme tem que correr, e aí cabe ao presidente Pedrinho encampar esse mercado, né, buscar o recurso, para que em dezembro o Vasco já tenha aí os seus recursos e comece a obra, porque ela vai levar pelo menos 2 anos a 2 anos e meio, né? Vai ser um belíssimo estádio, você já viu aqui, fizemos vários vídeos sobre isso, e vai ser um golaço para o torcedor vascaíno. Afinal de contas, o que é amar o Vasco da Gama? Você já parou para pensar o sentimento que vive dentro de você? Eu quero ler a sua frase aqui. Qual o tamanho da sua paixão? Porque ser torcedor do Vasco da Gama não é torcer para um time que é moda. É torcer para um time que tem valor, um time que tem uma história. Ah, mas o Vasco se vangloria da sua história, dos seus ídolos, dos seus títulos. Ué, qualquer grande time se vangloria e bate no peito para dizer exatamente isso. Eu tenho história, eu tenho estádio, eu tenho ídolo, eu tenho título. Por que não? Vitórias e derrotas acontecem com qualquer personagem da vida, real ou imaginária. Mas amar o Vasco da Gama é ter um amor incondicional. O nome do nosso canal, Fanático Vascaíno, exemplifica muito bem o que nós somos. Somos fanáticos pelo Vasco da Gama. E tenho certeza, torcedor, que você jamais vai abandonar. Já vimos e conhecemos vários exemplos de outros torcedores que viraram as costas, aqueles modinhas, deixaram de torcer, o time não está bem. Se fosse por isso, o Vasco já tinha fechado. Sabe por que o Vasco não fecha as portas, torcedor? Porque temos nós, torcedores, de verdade, que somos apaixonados pelo Vasco da Gama. Faça chuva, faça sol, faça gol, bata na trave, jogue a Série A, jogue a Série B, não importa, é o Vasco que nós amamos. Que eu aprendi com Roberto Dinamite, Romário, Bebeto, Edmundo, tantos ídolos que eu vi da minha geração. Acácio, Carlos Germano, Mazinho, Giovani, Sorato, tantos ídolos, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Alexandre Torres, Pedrinho, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon, e vou enumerar aqui. O vídeo vai durar até amanhã. O Vasco é repleto de ídolos e uma história lindíssima, que vai muito além das 4 linhas. E o potencial construtivo vem carimbar a história que ficou no século XX marcada pela luta contra tudo e contra todos. E assim segue o Vasco da Gama. Ser Vasco é muito além do que ir para uma arquibancada, para um estádio de futebol, torcer por um time que entra em campo e você comemora o resultado ou sai chateado, dependendo do resultado da partida. Concorda comigo? Amanhã tem o jogo com o Fortaleza, né? Vamos falar sobre isso. João Vitor tá fora, 4 a 6 semanas, o Estrela deve ser poupado e só voltar contra o Internacional. Bom, deixa eu falar sobre Adson. Recentemente, em entrevista ao podcast do Denilson e do Chico Garcia, um abraço às duas feras da comunicação. Fábio Melo, que é ex-jogador de futebol, passou pelo São Paulo, cria do São Paulo, da geração ali do Caio e tal, jogou no Fluminense aqui no Rio de Janeiro e hoje é empresário e representa o Adson, foi muito infeliz, ou não. Ele apenas retratou
o que é o mundo empresarial. Para você, torcedor, que não conhece a função do empresário do futebol, ele não está nem aí, não tem sentimento por clube de futebol. Na maioria dos casos, ele quer apenas a questão financeira. Quando nessa entrevista, que tem um tempinho, o Fábio Melo fala da confusão que está vivendo o Vasco e continua vivendo porque está ainda na justiça, e ele ameaça, né, uma ameaça velada, olha, tem uma proposta de um clube mexicano, seria legal o Vasco pegar o mesmo dinheiro e tal, melhor para o Adson. E ele fala, não é comissão, mentira. Todo empresário vive de comissão. Agora, alguns empresários, e aí são poucos, pensam numa gestão de carreira. O Adson estava na França, não tinha representatividade no mundo europeu, na parte central da Europa, veio para um gigante que é o Vasco, demorou a se adaptar, agora que ele está começando a jogar, vem esse papo. Ô Fábio Melo, conheço você, decepção, né? Mas tudo bem, está fazendo o papel do empresário, do mau empresário. Logo depois ele veio a público, viu a repercussão, que dá muita repercussão falar de Vasco, tem uma galera que gosta até de falar para aparecer, e ele apareceu de forma negativa. Não, já tem um tempo, agora o Adson está jogando. E se não tivesse? Você ia buscar tirar ele? O bom empresário olha que o cara acabou de voltar da Europa, onde não teve sucesso, porque se tivesse sucesso não voltaria para o Brasil, e você sabe bem disso, Fábio Melo. Ele vem para o Vasco e tem um tempo de maturação, poderia levar um ano. Você, 6 meses não deu certo, vou tirar daqui. Ficar fazendo negócio o tempo todo. Realmente, não é um empresário que vai ter uma longevidade no esporte dessa forma. Lamento, uma decepção porque eu o conheci como jogador, mas essa postura de empresário é goela larga, feio, e usar o Vasco para isso. Agora não foi isso não, gente. Já tem tempo, agora ele tá jogando, vai ter sequência, pedrinha do cacete. Opa, o Vasco é um gigante, Fábio. Você não teve a oportunidade de jogar no Vasco, mas estuda um pouquinho a história do Vasco. O Vasco é um gigante. E você conseguiu fazer um negócio que você tinha um grande amigo seu, que você foi, inclusive, ao casamento dele, que é o Alexandre Matos. Você fez um belo de um negócio, né, trazer o Adson para o Brasil, que não estava jogando na França. E aí você vai, o Vasco compra o Adson, ele tem que amadurecer, ele tem que ganhar. Você jogou o Adson contra o torcedor. Lamentável, você foi jogador, Fábio. Lamentável. Adson tem contrato longo com o Vasco, se vier uma boa proposta, é um negócio. E o Vasco hoje é uma empresa. Vai olhar, interessa. Fazer pelo mesmo dinheiro? Não. Hoje ele está valorizado, está jogando, está titular? Não. Quero mais. Agora não adianta forçar a saída também, né? Seria ridículo ou mais um papelão da parte do Fábio Melo, que me decepcionou. Mas tem tempo que eu falei isso. Tem o quê? Um mês? Que ele não vinha jogando? E aí você ia forçar uma saída? Não, Vasco, toma aqui o mesmo dinheiro que o clube mexicano quer pagar, sai tudo no 0-0 e o cara fica feliz. Aí faz mais uma janela, faz mais uma negociação, pega mais uma comissão, aí não se adapta no mestre, daqui a um ano vai para outro clube. Isso é gestão de carreira? Adson está confirmado amanhã para pegar o Fortaleza. Talvez até para desespero do Fábio Melo. Um grande abraço, torcedor do Vasco. Comece a identificar quem é quem. E o Adson não tem nada a ver com a história, mas o empresário dele empurrou esse problema para o cara resolver, hein? Torcedor, uma preocupação, né? Cara, o zagueiro João Vitor, puxa vida, se machucou na partida contra o Botafogo e foi detectada uma lesão no joelho. Ele vai ficar mais de um mês fora do Vasco, se recuperando dessa contusão aí. O Vasco não terá o João Vitor nos próximos jogos. É um problema muito sério, porque a zaga do Vasco tem problemas sérios. E o João Vitor, ele era o melhor dos zagueiros. Quem é que vai substituí-lo? O Léo Pelé? O Léo Pelé não entra, né, desde que ele saiu do time, né? Ele deixou de ser titular, não voltou, e é ele quem vai entrar, a torcida está no pé dele, ele também deve estar meio, né, incomodado com a situação, enfim. Então, o João Vitor, mais de um mês parado. O Vasco precisa na janela também pensar na zaga, né? Pensar e muito bem na zaga, no sistema defensivo. Principalmente porque eu tô vendo o Vasco no pós-janela com um time muito ofensivo. Zero problema, mas você tem que cuidar lá de trás. Né? Você vai ter o Payet, você vai ter o Felipe Coutinho, você vai ter o Verratti, você tem um time ofensivo. O Vasco precisa de zagueiros melhores
do que estão lá. Vamos cuidar dessa janela aí, hein, Pedrinho? Bom, Guilherme Estrela, que também saiu do jogo contra o Botafogo sentindo um problema. Foi reavaliado, nenhuma lesão grave. A princípio até fica à disposição para o jogo diante do Fortaleza. E aí, quem começa jogando? O escolhido para o jogo contra o Botafogo foi o Estrela. O Payet entrou e mostrou que nesse momento é muito mais jogador do que o Estrela, que está iniciando uma carreira. Eu começaria o jogo, independente da questão do Estrela, ainda bem que não é uma lesão grave, mas independente da questão do Estrela, tem que começar com o Payet. Não tem que ficar preservando o Payet para o segundo tempo. Tem que colocar o Payet desde o início da partida. Você não sabe quanto tempo o Payet vai conseguir jogar. Nunca se sabe. Porque você não sabe como será a intensidade de uma partida. Por mais que você possa imaginar que o jogo vai ser corrido ou não, você não sabe, isso é uma incógnita. Então você às vezes preserva um jogador, porque ele só pode, ou imagina-se, que ele só pode jogar 45 minutos, e é 45 minutos de um jogo de altíssima intensidade, ou de baixíssima intensidade, jogo parado todo instante. Como você não sabe, o que você tem que fazer? Payet, vai desde o início, e vai o quanto aguentar, enquanto você conseguir, vai que vai, que vai, que vai. Então, independente da situação do Estrela, o Payet não pode ficar fora desse time do Vasco. O Matheus Cocão e o David cumpriram suspensão automática, estão à disposição do técnico, podem começar desde o início. Eu não começaria com o David, mas tem a questão do Watson, né? Já tem uma proposta do México, o empresário já falou que seria uma boa o Watson ir para o futebol mexicano, e então, se ele vai embora, vai logo, não precisa nem jogar. A questão do Felipe Coutinho. Antes, deixa eu rodar o vídeo. O Aston Villa divulgou um vídeo se despedindo de uma das nossas crias. Douglas Luiz. Oh, wow! Douglas Luiz on the wall! And there it is! Douglas Luiz doubles Aston Villa's lead. They are on the European charge. Watkins and Douglas Luiz for Aston Villa, who take the lead. And it's fallen in! And it's Douglas Luiz! Now Douglas Luiz! Oh, yes! 2-0. Confidently done. Douglas Luiz. Lovely ball in. Back in the game. He's whipping his Jimmy's gone all the way in, straight off the corner. And it comes now, but a whipping dip on. He's gone straight in. Can you believe it? Oh, can you believe it? He's done it again. Douglas Luiz could be away again. Here's Ollie Watkins charging this time. Wow. And it's 2. He was screaming for it. This is Douglas Luiz, and Aston Villa get their second. Cut back, Douglas Luiz, and Villa are ahead. Benjamin Villa Park, the player of the year, delivers. Douglas Luiz vai jogar na Juventus da Itália, né? O Vasco vai receber aí uma compensação financeira, porque é formador do Douglas Luiz. Ele vai jogar a Champions League, não vai pelo Aston Villa, mas vai jogar pela Juventus. O Aston Villa precisa fazer a caixa por conta do fair play financeiro, e aí acabou cedendo aí o Douglas Luiz para jogar no futebol italiano. O Aston Villa não fará vídeo semelhante para o Felipe Coutinho. Por quê? Porque o Felipe Coutinho continua como atleta do Aston Villa. Não vai haver a rescisão contratual, conforme a gente vinha anunciando desde o início. Quer dizer, eu vinha anunciando que teria a rescisão contratual, e na última sexta-feira eu falei que não, que ele iria
continuar como atleta do Aston Villa. Eu fui um pouco questionado, e todos os outros companheiros que falam de Vasco também, porque o torcedor, de maneira até justa, fala, pô, mas vocês falaram isso e agora já está acontecendo isso. Gente, eu falo por mim, mas certamente é o exemplo da maioria. A gente vai atualizando as informações, e as informações, elas vão sendo modificadas, o processo vai sendo modificado. É como se você anunciasse uma história de que você resolveu comprar um carro, está entre 3 concessionárias, decidiu-se por uma, o carro que você vai comprar é um carro X vermelho. Aí você entra na concessionária, ficou na dúvida e resolveu comprar o Y amarelo. E aí quando a gente vai anunciando essa história, vamos lá, Zezinho está resolvendo comprar um carro, hein? Ele está na dúvida onde vai. Agora ele já decidiu, ele vai na concessionária tal para comprar o carro X vermelho. O Zezinho tá agora negociando o Y amarelo. Aí você vai dizer, pô, mas tu deu a informação errada? Não, a gente está informando conforme as coisas vão acontecendo. E às vezes é difícil para o torcedor imaginar ou raciocinar em cima disso. Claro, tem gente que chuta, tem gente que fala qualquer coisa, tem gente que copia esse, tem gente que copia aquele, mas as notícias elas são dadas dessa maneira. Na medida que as coisas vão acontecendo, você vai falando, né, e você vai atualizando. Tá bom? Felipe Coutinho vem para o Vasco, isso que é o mais importante. Agora a maneira que ele vem do jeito que tem que vir, do jeito que se pode vir nesse momento. Fala aí, gente, atenção, recado importante para a galera vascaína. Aliás, recado não, é uma convocação para toda a torcida do time mais extraordinário, fantástico, que tem a torcida mais bonita, mais apaixonada do Brasil, essa amada torcida Cruz Maltina, né? Queria convidar todos vocês que vão ao jogo na próxima quarta-feira, dia 3, a chegarem mais cedo a São Januário para a gente presenciar um momento histórico para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que vai ser a sanção da lei do estádio de São Januário, que a gente viabilizou. Eu anunciei daqui mesmo, quando a gente mandou a lei para a Câmara. Agora quero vocês lá. Tamo junto. Quarta-feira, dia 3, antes da vitória do Vascão, vamos preparar São Januário, que vai ser um estádio novo, lindo, mais bonito do Rio de Janeiro. Tem todos aqueles que já existem e aqueles que virão. Saudações vascaínas e até lá. Então é isso aí, vascaíno. Ficamos com a melhores notícias aí de hoje. Eduardo Paes vai estar no NIM pra tá falando tudo sobre o caldeirão do São Januário. Ele falou que vai fazer uma reforma no estádio para ficar melhor. Olha que vocês escutam, ficar melhor dos que já tem, melhor do que vai vir. Então, melhor estádio que vai vir, ele quis falar do Flamengo. Então, São Januário Caldeirão vai ficar melhor do que o estádio do Flamengo. Isso aí, quem sabe, tá ligado no que ele quis falar. Então, minha família, tá para vir um atleta bom também para vir jogar ao Vasco. Então, minha família, deixa aí no comentário o que é que vocês esperam do Eduardo Paes tá botando para melhorar o estádio do Vasco. Então, comente o que vocês quiser, tudo relacionado ao Vasco e tudo pelo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ter as notificações, compartilhe com todos os vascaínos que o nosso estádio vai ficar melhores do que todos, assim que todos os vascaínos esperam. E hoje todos os vascaínos chegar cedo lá no estádio, lá no Caldeirão,
para ter a palestra do Eduardo Paes. Pô, e se desse pra mim ir, eu ia. Só que não dá porque tem muito trabalho. E também aí Felipe Coutinho ao Vasco. Hoje, dia 3, é o dia que revela Felipe Coutinho no Vasco. Vai vir Felipe Coutinho, vai vir mais 3 atletas. E também esses 3 atletas aí vai tudo jogar. Felipe Coutinho, Verrete, Payet, todo mundo aí para fazer a parte da família aí vascaína. Se você chegou até o final, se inscreve no canal, ative o sininho para ter as notificações e compartilhe com toda a vascaína. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, fui. Um abração para todos que hoje só vai dar Vasco. Valeu, família. Um abração aí, Eduardo Paes, que vai fazer por dentro